E aí galera, certo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dando continuidade à série de Pokémon TCG, hoje nós vamos falar da coleção Elos Inquebráveis. Tô tentando um novo formato aqui, assim como eu fiz no Harry Potter. Me dizem se vocês preferem esse ou o outro. Site casadocarvalho.net tem todas as traduções. Não precisa ter o trabalho de ficar colocando as imagens no vídeo. Então vamos lá, começando com o Feromosa e Buzzwole GX. Ultra criatura aliados. Primeiro ataque soco jato por uma de grama 30 de dano e 30 a um dos Pokémon no banco do seu oponente. Era o ataque do Buzzwole GX, para quem jogou na época. Solo elegante, 190. 2 de grama, uma incolor. Durante seu próximo turno, o dano base desse ataque será 60. Nós vamos estar querendo olhar aqui o ataque GX, jogo de criatura GX. Uma de grama por 50. Se algum dos Pokémon do seu oponente for nocauteado pelo dano desse ataque, pegue uma carta de prêmio a mais. Se esse Pokémon, no entanto, tiver pelo menos 7 energias adicionais, pegue 3 cartas de prêmio a mais ao invés de uma. Esse é um Pokémon que está jogando aí em deck de Mewtwo e Mew, ou em deck de grama, e é um ótimo fechador de dano para fim de jogo. Dando continuidade aqui, nós vamos pular diretamente para Reshiram e Charizard GX. Todos os ataques nessa carta são bons. Conhecido como Reshizard, ele joga com seu próprio deck com o Volcanion e a Green, ou Temposard, como eu já falei com o Blacephalon. O traje, por uma fogo e uma incolor. 30 mais 10 para cada contador de dano nesse Pokémon. 3 de fogo, uma incolor, golpe de chamas, 230. Ele não poderá usar golpe de chamas durante seu próximo turno. Algo que nós resolvemos com substituição. Como eu já disse, os efeitos do seu Pokémon são anulados ao ele recuar para o banco. E labareda dupla GX por 3 de fogo, 200. E se ele tiver 3 energias de fogo adicionais, ele causará 300 ou 100 pontos de dano a mais. E o dano desse ataque não será afetado por quaisquer efeitos no Pokémon ativo do seu oponente. Ou seja, ele passa por cima de Decidueye. Seguindo, nós vamos para Volcanion. Por uma energia de fogo, atear fogo. Procure por uma carta de energia de fogo no seu baralho e ligue a um dos seus Pokémon. Porém, se você for o segundo a jogar e esse for o seu primeiro turno, procure por até 3 cartas de energia de fogo ao invés de uma e ligue os seus Pokémon como quiser. Esse é o parceiro do Reshizard, é o ataque que nós vamos estar usando para energizar o Reshizard. Você vai em segundo, liga a energia no Volcanion, atear fogo e tem 3 energias no Reshizard. E um segundo ataque opcional, 50 por 2 de fogo, se você tiver 4 de energia de fogo em jogo. 110. Salazzle. Pokémon interessante em decks de fogo. Descarta uma energia de fogo da mão. Compra 3 cartas. Um draw power interessante. E aqui pulamos para Blacephalon. Primeiro ataque é interessante. 10. Se você virar uma energia de fogo no seu prêmio, dá mais 50 pontos de dano a mais. Porém, nós vamos querer estar usando bola de fogo circense. Esse é o atacante principal do Temposard. 3 energias de fogo, 50 vezes o número de energia de fogo que você descartar da sua mão. Então, um atacante muito bom. Porém, é um deck difícil de se jogar porque ele precisa de muita sinergia. Agora nós vamos aqui para Dedenne GX. Sua habilidade Mudedenne. Quando você joga esse Pokémon da sua mão para o seu banco, durante o seu turno você pode descartar sua mão e comprar 6 cartas. Você não pode usar mais de uma habilidade Mudedenne por rodada ou por turno. Os dois ataques são ok. Retorno Formigante X, você volta para a mão e o oponente está paralisado. A gente usa só em Zika, mas a habilidade Mudedenne é o que chama atenção nessa carta. É um Pokémon de 160 de vida. É uma carta que foi muito cara na época. Na época eu lembro que eu paguei R$120 nessa carta. E ela já foi mais cara que isso. Hoje em dia ela tá por volta dos R$20. É uma carta essencial nos decks hoje em dia. Você deve rodar duas. Após a rotação, que eu falarei mais pra frente, será substituída por Crobat V. Mas por enquanto o Dedenne mais o Crobat é o draw power necessário para se jogar o jogo. Competitivamente, pelo menos.
Uma carta que pode ser interessante futuramente pós-rotação, Mewtwo, pela habilidade Relatório Mental. Quando você joga esse Pokémon da sua mão para o seu banco, você pode colocar uma carta de apoiador da sua pilha de descarte como a primeira carta do seu baralho. É uma alternativa ao Eldegoss, só que você não leva o apoiador para a mão, mas você pode usar Mudedene, habilidade do Crobat, e comprar aquela carta. Então, Mewzinho, pela habilidade Barreira de Banco, previne todo dado causando seus Pokémon no banco pelos ataques do seu oponente. É um Pokémon que vai fazer falta depois da rotação, ainda mais porque agora nós vamos ter Zeraora V na próxima coleção, que vai jogar muito, e contra Picaron também, que é um Sniper. E poder psíquico, 3 contadores de dano nos Pokémon do seu oponente como desejar. Temos Spiritomb, pela habilidade Acumular Rancor. Uma vez durante sua vez de jogar, você pode colocar um contador de dano nesse Pokémon. Nós vamos querer estar usando isso para o ataque Grito Angustiante. 10 mais 30 pontos de dano mais para cada contador de dano nesse Pokémon. Em seguida, Lucario Melmetal GX, resistência psíquico, o que é bom contra o Mewtwo. Nós vamos estar querendo usar o ataque Muralha Metálica GX. Uma incolor, pelo resto da partida, seus Pokémon Metal receberão 30 pontos de dano a menos de ataques do seu oponente, após a aplicação de fraqueza e resistência, isso é importante. Porém, se esse Pokémon tiver pelo menos uma energia adicional ligada a ele, descarte todas as energias do Pokémon ativo do seu oponente. Ataque chatíssimo para quem joga de Picaron, como eu, no online, e é um deck que está jogando muito com Zeisha. Agora nós vamos para os trainers. Radar eletromagnético. Você só pode jogar essa carta se descartar outras 2 cartas da sua mão. Procure por até 2 Pokémon GX e Pokémon X elétrico no seu baralho. Em qualquer combinação, revele-os e coloque-os na sua mão. Útil para decks de Picaron, para buscar Dedenne, Picaron. Em que ataque de energias, procure por uma carta de energia básica no seu baralho. Mas se você for o segundo a jogar, você procura por 3 cartas de energia básica ao invés de uma. Então, uma carta forte no deck de Rexizard. Em seguida, nós vamos para Cristal de Fogo. Outra carta útil no deck do Rexizard. Coloque 3 cartas de energia de fogo da sua pilha de descarte na sua mão. Então, para usar como soldadora. Desbravamento da Green. A carta do deck de Rexizard. Você só pode jogar essa carta se não tiver Pokémon com habilidades em jogo. Ou seja, se todos os seus Pokémon não tiverem texto de habilidade, essa carta funciona. Procure por até 2 cartas de treinador no seu baralho. Reverte e coloque na sua mão. Rexizard é um deck forte por causa dessa carta. Todo turno você, se não for da soldadora ou ordem da chefia, você deve ter Green, procurar outra Green e um treinador. Dojo de artes marciais, está jogando com Urshifu. Os ataques dos Pokémon que não são ultra criaturas, que tem alguma energia básica de luta ligadas a eles, causam 10 pontos de dano a mais ao Pokémon ativo do seu oponente. Se o jogador atacante tiver mais cartas de prêmio restante do que seu oponente, aqueles ataques causarão 40 pontos de dano a mais ao invés de 10. Então é um estádio bom no deck do Urshifu para causar mais dano. Barreira de núcleo metálico, tá jogando com Lucario Melmetal. Só metal funciona. Recebe 70 pontos de dano a menos dos ataques do seu oponente. E ela só funciona por um turno. Pokégear 3.0. Olha as 7 primeiras cartas do seu baralho. Você poderá revelar uma carta de apoiador que encontrar lá e colocá-la na sua mão. Funciona para decks de Rexizard porque não usam aceleração como o Dedenne ou o Crobat. Usina Elétrica está jogando em baralhos de Eternatus e Greenzard. Os Pokémon GX e X em jogo, seus e do seu oponente não têm habilidades. Bom para travar os decks como Picaron. Capuz Furtivo está jogando no Picaron por causa do Mimikyu. É uma ferramenta, previne todos os efeitos das habilidades do seu oponente causados ao Pokémon ao qual essa carta está ligada. Remova todos os efeitos existentes dessas habilidades. Caixa Surpresa para o deck de Gengar Mimikyu GX. Coloque uma carta da pilha de descarte do seu oponente na mão dele. Soldadora, segunda carta principal do deck de Rexizard. Ligue até 2 cartas de energia de fogo da sua mão a um dos seus Pokémon. Se fizer isso, compre 3
cartas. Essa é a aceleração do deck de Restizard. É bom lembrar também que você pode ligar a qualquer tipo de Pokémon, não precisa ser de fogo. Então é isso, se você gostou deixe seu like, compartilhe, comente e até o próximo vídeo. Seto off.